Boa tarde a todos. Agradecemos sempre a presença de vocês, é uma alegria para nós. Esta nossa casa está sempre de portas abertas para receber todos, encarnados e desencarnados. E hoje nós temos a nossa irmã Ira Augusta, carinhosamente a gente chama de Guta, que vai fazer a palestra Deus infinitamente bom e justo, e que a gente possa tirar o máximo possível de aproveitamento da sua fala para a nossa vida, né? Para que nós possamos crescer cada vez mais espiritualmente, fazendo sempre a prática do bem. Agradecemos muito a nossa Guta por a boa vontade divina do Novo Horizonte de Serra Talhada. E amanhã nós vamos ter nossos estudos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir das 8 horas. E contamos com a presença de vocês também para fazer esses estudos, né? Que é para nosso melhoramento espiritual. E agora nós vamos fazer a nossa prece inicial. Pai infinitamente bom, amoroso, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga desta casa, nosso mentor Abdu, agradecemos sempre por estarmos aqui reunidos em vosso nome, para que possamos fazer nossas preces, ouvir a sua fala, Jesus, através da nossa irmã Ira Augusta, nos ensinando a bondade de Deus. E pedimos também a vossa bênção e a gratidão sempre. Abençoa todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, que vêm em busca de também fazer aprendizagem, de um amparo, de um amor. Sempre estamos aqui abertos e pedindo, Senhor, por todos esses espíritos desencarnados que encontram no Vale do Suicida, que encontram no umbral, e também aqueles que estão doentes nos hospitais, pelas ruas, em suas casas. Pedimos também, Senhor, por aqueles idosos que estão nos asilos, muitos deles até abandonados pela sua própria família, pelas crianças órfãs, e para todos aqueles que estão desabrigados, desempregados, abandonados, que sejam amparados, que encontrem uma pessoa de bom coração, que os ajude e que os ensine sobre o Evangelho de Jesus, e que nós possamos, cada vez mais, espalhar o amor de Jesus em todos os lugares onde nós possamos estar, em nossas casas, nos nossos trabalhos, na nossa família, em todos os ambientes, espalhando cada vez mais o teu amor, Senhor. Agradecemos imensamente e nos abençoa sempre. Mãe querida, Maria de Nazaré, abençoa também todos os seus filhos, toda a humanidade. Abençoa todos, que haja paz neste mundo e que olhe por todos os seus filhos. Que assim seja, assim seja. Sabe, tudo assim. Obrigada. Meus irmãos, muita paz. É sempre uma alegria a gente estar aqui em triunfo. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito importante na nossa vida. Na realidade, Deus é o tema mais importante na nossa vida. Infinitamente bom e justo. E nós vamos ver o quanto Ele é infinito em suas qualidades e bom e justo também no decorrer dessa palestra. E aí, começando aqui,
os povos primitivos da antiguidade, eles já pregavam, já falavam sobre, eles já sentiam essa energia de que existia um ser maior e que eles deveriam reverenciar. No caso aqui, nós temos a figura de um indígena. Geralmente eles faziam uma fogueira e se reuniam com os outros indígenas, né? As tribos da África acontecem isso, nas tribos indígenas brasileiras, nas tribos indígenas dos maias, dos incas, eles faziam esse tipo de reverenciação. E desde que existe o ser humano na Terra, ele já se comunicava com o mundo espiritual. Só que veio ser sistematizado hoje com o Espiritismo, mas já havia essa informação, essa ligação do mundo espiritual para o mundo material. Para fazer o quê? Para fazer com que a gente avançasse. Todos os povos, principalmente também os primitivos, nós hoje, todos os povos, eles têm aqueles espíritos evoluídos que tomam de conta daquele povo e que de vez em quando eles aparecem através da mediunidade de uma pessoa encarnada e dão informações. E eles já percebiam que existiam essas energias e também que existia essa energia maior, que hoje a gente reconhece como Deus, e que era preciso reverenciar e falar dessa, passar de geração para geração. Só que naquela época, como eles não tinham muito conhecimento, caiu um raio. Aí, através desse raio, era uma energia que eles não sabiam de onde vinha e eles qualificavam como um deus. Uma chuva forte que vinha, dava aquela enxurrada. Eles começavam a reverenciar aquilo ali e de tempos em tempos, com isso aí eles começaram a ver também que com a enxurrada vinha a chuva, a água era importante. Daí a pouco eles aprenderam a questão da agricultura. E aí eles já começavam a entender que tinha períodos de chuva e que só depois do período de chuva eles conseguiam plantar. E aí eles entendiam que o sol era um deus, eles entendiam que a lua era outro deus, as estrelas, e eles faziam animais também, eles colocavam animais como seres assim, que eles deveriam reverenciar. Eles ainda não tinham o entendimento que nós temos hoje, mas eles já sentiam isso. E aí nós temos a figura de Moisés. Nós espíritas, nós acreditamos que Deus, em toda a humanidade, ele enviou 3 revelações aos homens. A primeira foi Moisés, a segunda foi a revelação de Jesus e a terceira é o Espiritismo através dos ensinamentos do Espiritismo. E aí o que foi que aconteceu? Moisés, ele era hebreu. Ele nasceu entre os hebreus. Só que naquela época, lá na África, no Egito, o faraó Ramsés II, ele escravizou os hebreus num determinado tempo. E aí, nessa escravidão, teve uma lei lá que ele fez e que ele determinou que todo primogênito do hebreu deveria ser morto, para que os mais velhos não fizessem revolução. E a mãe de Moisés, ele tinha acabado de nascer, a mãe de Moisés ficou apavorada. Aí ela disse assim: tive uma ideia, vou colocar meu filho num cesto de vinho e vou pedir para a irmã mais velha dele e deixar perto de onde a princesa Termutes, que era a princesa e irmã desse rei, Ramsés, toma banho. Eu tenho certeza, veja o coração de Mela, disse, eu tenho certeza que ela vai se compadecer do meu filho e vai criar o meu filho. E aí, a irmã de Moisés foi, deixou ele lá, ela viu, se apaixonou pela criança e levou a criança para o palácio. Moisés era hebreu, mas ele foi criado com os egípcios e tendo a melhor educação da época. Ele era um homem muito inteligente, Moisés, muito inteligente mesmo.
sabia sobre várias coisas da época e depois nós estudando sabemos que ele era médium também, um médium poderosíssimo. E aí é tanto que recebeu informações do mundo espiritual justamente para tirar o povo hebreu da escravidão. Aí o que foi que ele fez? Ele cresceu e soube que era hebreu. Aí ele ficou muito triste porque ele sabia dos sofrimentos dos irmãos dele, do trabalho, da remuneração pouca, do sofrimento que ele passava. E um dia ele foi andar lá no reino e viu um egípcio, um soldado egípcio, batendo num hebreu, que são hebreu e judeu são a mesma coisa. Então eu vou falar às vezes em hebreu e em judeu, são a mesma coisa. E aí ele viu esse hebreu sendo judiado e ele tomou as dores do hebreu e acabou tirando a vida do egípcio, do soldado egípcio. Daí ele foi, é, ele foi para o deserto com medo do faraó, do que o faraó pudesse fazer. E realmente o faraó ficou procurando ele, só que ele foi para o deserto. Deserto muito grande, ele não tinha. Uma coisa que é importante a gente saber: os hebreus, eles acreditavam em vários deuses. Lá, naquela época, os egípcios, eles sabiam que existia só um Deus. Os sacerdotes, eles tinham esse conhecimento e passavam para a família real. Só que o restante do povo acreditava em vários deuses. Os egípcios permitiam que eles tivessem essa crença e assim ele foi para o deserto. Quando ele chegou no deserto, ele conheceu um pastor de ovelhas que tinha várias filhas. Ele se apaixonou por uma das filhas, casou e se tornou pastor de ovelhas. E aí, certo dia, ele estava lá pastoreando as suas ovelhas e foi buscar uma ovelha que estava perdida. Quando ele chegou em determinado local, ele viu um arbusto pegando fogo. No primeiro momento, ele disse assim: não, esse arbusto pegando fogo é a quintura, porque lá é quente demais, é mais quente que a serra talhada. Aí ele viu aquele arbusto queimando e disse: não, é a quintura. Mas aí ele começou a perceber que o fogo não parava e não consumia a árvore, ela continuava verde, mas o fogo. E aí ele escutou uma voz que na Bíblia tem dizendo que é uma voz de Deus. Era a voz de Deus. E essa voz dizia para ele voltar para o Egito, falar com o faraó, para o faraó tirar o povo da escravidão, o povo hebreu da escravidão. Ele ficou meio incrédulo, mas como ele viu que era uma coisa assim extraordinária, ele fez o retorno, voltou, falou com o faraó, só que o faraó não quis deixar o povo hebreu. Ele disse: não vai não. Pois olha, Deus mandou lhe dizer que vai mandar 10 pragas. Se você... Aí foram várias pragas. A primeira foi o rio Nilo, que era o rio que cortava o Egito, ficar vermelho. E o faraó nada de deixar. Depois vieram pragas como gafanhotos nas plantações. Nós sabemos que os egípcios, eles prezavam muito pela plantação lá à margem do rio Nilo. Uma onda de faraó, uma onda de gafanhotos acabando com as plantações. Depois nós tivemos outras, como os animais domésticos, todos morreram. Teve uma que foi os egípcios começavam a adoecer, ficavam com o corpo cheio de mancha e acabavam falecendo. E a última praga, toda vez Moisés lá em contato e ele nada de deixar. O faraó, Ramsés II. E aí a última praga foi o filho primogênito de cada casa morrer. Quando o filho primogênito do faraó morreu, ele resolveu soltar o povo do Egito. Mas ele soltou assim, com o coração na mão. Porque o povo hebreu era a mão de obra barata do Egito. Aquelas construções magníficas que nós vemos na internet, na televisão,
elas foram feitas com essa mão de obra escrava. E aí ele se arrependeu. Mas o povo já tinha ido com Moisés à frente. Ele mandou soldados para irem atrás dos hebreus. E eles não conseguiram alcançar. Moisés, como eu disse a vocês, ele era muito inteligente. Além da mediunidade grandiosa, da comunicação espiritual que ele tinha muito grande, ele tinha também experiência. Ele sabia que o mar Morto tinha uma época que a água baixava e outra época que a água não dava para passar. E aí ele soube dessa época, foi mesmo nessa época, ele passou com o povo. Quando os soldados vieram, já não conseguiram mais, o mar estava alto. E eles passaram 40 anos no deserto em busca da terra de Canaã. Moisés não conseguiu chegar à terra de Canaã. Ele morreu antes. Mas o povo hebreu chegou e o povo hebreu chegou e nesse trajeto que Moisés fez, ele teve que criar leis. Eram muitas pessoas que estavam, muitos hebreus que estavam acompanhando ele, e ele teve que criar leis. Ele recebeu a lei de Deus, os 10 mandamentos, né? Subiu ao monte e recebeu, através de uma comunicação mediúnica, os 10 mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos são referentes a Deus. O primeiro: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não farei imagens esculpidas, nem do que esteja em cima do céu, nem embaixo da terra. E aí, esse mandamento é: ame a Deus, reverencie a Deus primeiro em sua vida. E esses mandamentos, todos eles servem para nós até hoje. A maioria de nós não consegue cumpri-lo à risca. Quando nós conseguirmos cumprir esses 10 mandamentos, com certeza a terra será um mundo melhor. Mas nós ainda não conseguimos. E aí esse primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Fazendo um resumo. O segundo, não falar em vão o nome de Deus. Porque geralmente quando a gente vai jurar alguma coisa, a gente diz assim: eu juro em nome de Deus. Alguém diz assim: você jura? Eu juro em nome de Deus. Não, juro por você, pelas coisas que você pode fazer, né? Não vá jurar e falar o nome dele em vão. Isso é falar o nome dele em vão. Então faça as coisas por você. Aquelas que você pode fazer, jure que vai fazer. Aquelas que você sabe que não vai fazer, diga que não vai fazer. É muito mais honesto da nossa parte, né? O terceiro é santificar o dia de sábado. Todos nós temos que tirar um dia na nossa semana para santificar a nossa vida, a nossa semana. Santificar esse dia. Como é que eu posso fazer isso? Por exemplo, vindo assistir uma reunião na casa espírita, vindo assistir uma reunião de estudo, indo à casa de alguém ajudar, alguém que está precisando, você sabe que ela está precisando. Isso é santificar o seu dia. Aqueles que têm religião, tira um dia da sua semana para ir fazer trabalhos, né? Se você é evangelizador, e evangelizar as crianças. Se você trabalha na cozinha, eu vou falar do centro porque nós estamos num centro espírita. Se nós estamos num centro, eu trabalho na cozinha, tira ali um dia da semana para você fazer os seus trabalhos, né? Qualquer trabalho que seja, que edifique você e sua família também. Então, Moisés recebeu os 10 mandamentos através de um espírito superior. No momento que ele recebeu os 10 mandamentos, fala novamente que Deus falou com ele. Mas na realidade não foi Deus que falou com ele, foi um espírito superior que tomava de conta do povo hebreu. Falou com ele e cedeu os 10 mandamentos, que ainda hoje nós quebramos cabeça para colocar todos em prática, né? Então, esses 3 primeiros que eu falei estão referentes à figura de Deus na nossa vida, o respeito que a gente deve ter por Ele, o respeito que a gente deve ter pelas coisas de Deus também.
porque santificar o nosso dia, no terceiro mandamento, é também cuidar das coisas dele. Porque quando você cuida do próximo, você está cuidando também de Deus. Você está cada vez mais se aproximando de Deus. Olha que coisa bonita. E aí, meus irmãos, ele, ao lado dessa lei dos 10 mandamentos, ele teve que criar outra. Por quê? Porque o povo hebreu era muito grosseiro ainda. Era um povo que ainda, como eu disse a vocês, acreditava em vários deuses. Aí ele veio dizer que era um Deus só, que eles deveriam adorar, deveriam amar. Ele teve que criar a lei de Talião, que foi uma lei que ele criou para regrar a maldade que ainda tinha no coração do povo hebreu. E aí ele criou a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você roubasse alguma coisa do seu irmão, você tinha a mão decepada. Se você ainda continuasse roubando, tinha a outra mão decepada. E assim eram várias leis que eles deveriam cumprir para viverem bem em sociedade, certo? Mas Moisés, ele trouxe esse Deus que ele chamava de pai, mas ele dizia que com essa lei de Talião que ele criou, ele queria dizer que ele era vingativo. Ele trouxe Deus único, mas ele trouxe um Deus também vingativo, né? Aí, 1400 anos depois, nasceu Jesus de Nazaré. Aí, já Jesus de Nazaré, ele trouxe a figura de Deus como um pai amoroso, caridoso. Tudo que ele fez, ele fazia dizendo em nome do Pai. E ele dizia, os atos dele eram de que Deus era amoroso, caritativo, mas ele era justo, né? E ele dizia, olha, Deus trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus disse isso. Então, se Deus trabalha, Jesus está trabalhando, vamos trabalhar também para o cumprimento das coisas que Deus colocou para que nós cumpramos na nossa vida, certo? Aí, no século XIX, vem Allan Kardec, a terceira revelação espírita. Então, nós temos, olha, Moisés, primeira revelação de Deus aos homens, segundo o Espiritismo. Jesus, a segunda revelação de Deus aos homens. E o Espiritismo, não uma figura só. Não é a figura de Kardec, não, minha gente. É a figura da comitiva do Espírito Verdade, que veio nos ensinar tudo aquilo que Moisés não pôde ensinar, que Jesus não pôde ensinar, porque ainda era um povo grosseiro. E aí vem o Espiritismo e mostra Deus como um ser inteligente. Inclusive, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? Aí os Espíritos respondem: inteligência, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Certo? Então, ele começa o primeiro livro do Pentateuco Espírita, as 5 obras, né? Justamente com essa pergunta: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muito importante, uma informação maravilhosa e que abre uma nova era para a humanidade. Lá nesse primeiro capítulo, ele vai falar sobre o infinito, vai falar sobre Deus. E quando ele diz Deus é a inteligência, por que inteligência? Porque ele criou tudo que existe, tudo que a gente consegue, a nossa visão consegue alcançar, foi criado por Deus. Por que suprema? Porque não existe outra. Não existe outra. É Ele que deu início a tudo isso aqui na nossa vida. Causa primeira, foi Ele quem deu o pontapé inicial para que tudo isso pudesse
acontecer a nossa vida, os que virão. E outra coisa, Deus, Ele criou a todos nós. Em algum momento a gente não tem, a espiritualidade ainda não passou. Como é que Deus cria? Não sei. A gente ainda não tem essa informação, mas Ele cria a todo momento. Desde o momento em que eu cheguei aqui e comecei a palestra até agora, vários seres estão sendo criados por Deus e vão continuar. Então a gente vê que o universo é grandioso e Ele fez tudo isso para nós, para que nós pudéssemos evoluir. Olha que coisa importante que o Espiritismo vem trazer para todos nós. Então, a ideia de Deus está instintivamente alojada na nossa consciência. Lá no primeiro slide eu coloquei umas nuvenzinhas. Por quê? Porque a maioria de nós, quando vai orar, ou quando está aperreado com alguma coisa na sua vida, a gente olha para o céu, levanta as mãos para o céu, pedindo ajuda para Deus. Mas a gente podia fazer assim. Meu Deus, me ajuda, porque Ele está aqui dentro de nós também. Nós não somos criaturas dele? Então, ao invés de olhar para o céu, que quando a gente era criança, a gente tinha aquela, não, Deus está no céu. Aí é tanto que aquelas figurinhas, né? Deus sentado no céu, numa nuvem, barba branca, cabelo branco, vestido com a túnica, bem velhinho. Mas isso é uma questão antropomórfica. Nós querendo transformar Deus num ser humano. Deus não tem. Deus é muito mais do que isso, né? E aí nós trazemos na nossa consciência a semente de Deus. Desde quando a humanidade começou até agora, ela vem se desenvolvendo. Agora, no século XIX, há 168 anos, nós podemos entender que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse era o momento da gente receber. Antes, nós não tínhamos condição. Para poder Kardec trazer todas essas informações, a ciência teve que evoluir, todas as ciências, a filosofia, para poder ele trazer esse conhecimento para todos nós. Decorre do axioma. Axioma é uma máxima, né? Não há efeito sem causa. Está lá na questão do Livro dos Espíritos, questão 4. Não há efeito sem causa. Tudo que você imaginar, se você for fazer o retrospecto, você vai ver que o homem não pode fazer, mas Deus pode. Por exemplo, eu pego aqui esse vidro. Nós sabemos que o vidro ele é feito de um processamento químico da areia. A areia vem da terra. A terra o homem pode fazer? Não. Quem fez foi Deus. Então, tudo que você pegar, tudo que é matéria, provém de Deus. É lógico a gente acreditar em Deus dessa maneira. Embora que tenha muitos cientistas que são ateus e que defendem e que dizem até que o pensamento em Deus é um delírio. Mas não é, porque a gente sente Deus quando a gente ora, quando a gente estuda, quando a gente está ao lado de outra pessoa ajudando ou recebendo ajuda. A gente sente a presença de Deus ali, né? Aí tem Leon Denis, que ele foi um médium, um estudioso na época de Kardec, ele foi um continuador, inclusive, do trabalho de Kardec lá na França. Ele é filósofo, né? Um dos principais continuadores do Espiritismo, após o falecimento de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delane e também de Camille Flammarion. Ele faz referências por toda a Europa, ele fez conferências por toda a Europa, com congressos internacionais espíritas e espiritualistas, defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da alma e suas consequências no campo da ética
e das relações humanas. Então, veja que ele trabalhou com Kardec e ainda divulgou o Espiritismo em toda a Europa. E ele diz lá, no livro que ele tem, O Grande Enigma, na página 14, ele diz assim: a crença em Deus se afirma e se impõe fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias e de todas as crenças. Veja que é uma coisa forte em nós, o pensamento em Deus. Veja que quando nós, principalmente, meus irmãos, quando nós estamos passando por algum momento difícil, pensar em Deus fortalece o ser. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas pensar em Deus fortalece o nosso coração, as fibras do nosso sentimento e dá um impulsionamento para a gente continuar andando, certo? Ele ainda continua dizendo, ó, Deus nos fala por todas as vozes do infinito. Às vezes, quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande e muitas vezes nós ficamos naquele ostracismo. A gente não quer dizer a ninguém, não quero dizer a ninguém, mas eu estou passando por isso. Aí às vezes você faz aquela prece sentida, aí de repente está conversando com uma pessoa ou numa roda. Quantas e quantas vezes eu fui assistir reunião no centro, no meio da aula, ninguém sabia que eu estava com problema, aí uma pessoa ia fazer um esclarecimento, tocava em cima do problema que eu estava passando. E isso é Deus falando na nossa vida. Um conselho que uma pessoa dá, um exemplo de outra pessoa, um exemplo de superação, de sofrimento. É Deus fazendo nós vermos que podemos também melhorar, que podemos também sair daquela situação. Ele diz mais na frente, e fala não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias, com estes característicos majestosos que se chamam oceanos, montanhas e astros do céu, por toda a harmonia doce e grave que sobe do imo da terra ou desce dos espaços etéreos. Tudo que tem na natureza depõe a favor de Deus. É uma exemplificação de que ele existe. É a prova cabal de que ele existe. Tudo aquilo que o homem não pode fazer é obra de Deus. Fala ainda do santuário do ser, das horas de silêncio e meditação, quando os ruídos discordantes da vida material se calam. Então a voz interior, a grande voz desperta e se faz ouvir. Olha que coisa interessante. A oração, essa questão da meditação, você ficar em silêncio, meditar, pensar no seu problema, pensar em você, sentir o seu ser. Colocar uma música clássica, bem calminha, fechar os olhos e pensar, pedir ajuda. Isso é importante, minha gente. Então, nesses momentos, não é só no momento, olhando tudo, é no momento que você está aqui, ó, de olhinho fechado, se concentra, pensa em coisas boas e começa a pensar. Nesse momento você sente Deus também. E nesse momento também você consegue ter respostas para as suas dúvidas. Você consegue vislumbrar caminhos que você ainda não tinha visto. Tudo isso porque você passa a escutar esse silêncio. Então, no silêncio nós também encontramos Deus, segundo Leon Denis. Aí ele diz assim, ó, essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão da criatura. Olha, todos nós, Deus coloca o progresso, a lei do progresso. Tem aquelas pessoas que elas não querem progredir, elas querem estacionar. E elas até podem passar um tempinho estacionadas. Mas aí depois vem a peneira do progresso e arrasta. Aí você tem que ir, certo?
Então, nesses momentos dessa profundeza da consciência, que você passa a olhar para dentro de você, você começa a ver que tem deveres a cumprir. E que tem o seu progresso que você tem que continuar. Tem que ascender enquanto criatura, crescer. Aí é quando você sai daquele estágio de penúria e começa a se desenvolver, começa a melhorar, começa a ver outros caminhos que antes você não via. Tudo isso porque você entrou dentro. E hoje em dia, meus irmãos, nós temos, se você abrir a internet, você consegue ver várias pessoas ensinando gratuitamente como você deve meditar, como você deve orar. A gente ora, nós oramos na casa espírita, ensinamos a fazer o evangelho de Jesus, que é também um momento de meditação em cima do evangelho. Então, nós temos hoje muitas possibilidades de fazer esse mergulho dentro de si mesmo e procurar Deus lá, porque Ele está aqui dentro em semente. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude e de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino, escondido em toda a alma humana. Está aqui dentro, minha gente. Deus está aqui dentro, está bem escondidinho, talvez. Mas se nós fizermos esse trabalho de olhar para dentro de si, a gente consegue encontrar ele e consegue se superar em todas as áreas de nossa vida. Físicas, espirituais e mentais. Basta fazer esse mergulho. Não há efeito sem causa, né? Como eu já falei. Deus não se mostra, mas se revela por suas obras. Já falei também. A existência de Deus se revela pela evidência material dos fatos, a natureza, como eu já falei, pelo ensino, revelação dos Espíritos. Já falei também que desde o começo da humanidade, a espiritualidade, mesmo nos povos primitivos, ela já se fazia presente, já dava orientações aos primeiros povos, ensinava remédios aos indígenas, às tribos na África e assim por diante. Deus nunca deixou a raça humana, os agrupamentos ao léu. Ele sempre vai mandando mensageiros para ajudar na evolução. Pela crença universal dos povos primitivos, eu falei também lá no iniciozinho, os povos primitivos eles já acreditavam em forças da natureza, eles não sabiam o que era, eles sabiam que existia um ser supremo. E o que ele ia vendo de diferente, que ele não sabia explicar, ele dava o nome de Deus. Né? Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá que essa causa é Deus. Aí nós temos essa história aqui, que está lá no livro Pai Nosso, de Meimei, lá no capítulo 2. A história é: o velho árabe analfabeto orava com muito fervor. Então, lá na África, tinham aquelas caravanas, né? E eram caravanas que andavam de cidade em cidade, de aglomeração em aglomeração, levando, comprando coisas aqui, vendia ali, e tinha um caravaneiro que tinha a sua caravana com vários empregados, vários camelos, né, que carregavam ali as encomendas, as mercadorias. E toda noite, quando eles paravam para descansar, ele observava que tinha um velho que era analfabeto, mas ele tinha muita fé no Deus dele, né? E aí, o dono da caravana, observando aquilo por muito tempo e admirado com a fé que ele tinha nesse Deus. O dono da caravana não acreditava em Deus. E aí, ele resolveu chamá-lo em sua tenda e perguntou: Ô meu amigo,
por que você ora com tanta fé? Você acredita mesmo que existe esse Deus? Que você ora com tanta fé todas as noites, eu vejo você lá se ajoelhar, fazer suas penitências, cantar as músicas da sua crença. E o velho, se referindo ao seu chefe, disse assim: o senhor, quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa que é conhecida sua, como é que o senhor sabe que aquela carta é realmente daquela pessoa? Aí disse: eu reconheço pela letra. Reconheço pela letra. Se eu já convivi com essa pessoa, eu reconheço pela letra. E ele fez outra pergunta: quando o senhor está aqui dentro de sua tenda, que o senhor escuta ao redor vários animais ao redor de sua tenda, como é que o senhor sabe que animal andou rondando aqui a noite toda? Ele disse assim: olha, eu sei no outro dia pelo rastro do animal. Aí disse: agora o senhor vem aqui para fora da tenda comigo. Era noite alta, a noite estava bem bonito, o céu estrelado, a lua. Ele disse: o senhor está vendo a quantidade de estrelas e a lua tão bonita nesse céu? O senhor acha que um homem conseguiria fazer tudo isso? E aí o homem não falou nada. Ele se postou de joelhos e começou a orar com o velho também. Porque ele entendeu que naquele momento Deus existia e que ele tinha feito tudo aquilo para ele. Ele passou a ser crente também, né? E aí, meus irmãos, nós temos a fé, né? A fé em Deus, ela não precisa de grandes conhecimentos. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos, rezadeiras, né? Tem fé em Deus, reza, a pessoa melhora. O menino está com mal olhado, como o pessoal dizia, né? Que a gente hoje sabe que são as energias negativas do local. A pessoa dá um passo, porque na realidade o rezador, ele dava um passo. Às vezes com aquela folhinha. As avós da gente, né? Que rezavam tanto. Minha avó, o resto da vida dela, uma das minhas avós, a que eu conheci, passava o dia todinho com um texto na mão, orando pelos filhos, pelos netos. A fé em Deus grandiosa, né? Pessoas tão simples que a gente vê, meu Deus, como fulano de tal tem fé em Deus. Sofre, 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 mas nunca perde a confiança em Deus. Então, a confiança em Deus, veja, o caravaneiro, com certeza uma pessoa mais inteligente, melhor financeiramente, mas ele não tinha o conhecimento que aquele velho trabalhador seu tinha. Então, para a gente ter fé em Deus e acreditar nele, não precisa uma faculdade. Só basta a gente abrir o coração, a mente e olhar para tudo que nos acontece ao redor, né? Aí nós temos os atributos da divindade. Atributos são qualidades. Você olha para uma pessoa assim e você diz: fulano é tão inteligente, é tão educada, tão esforçada. Isso são as qualidades da pessoa. Agora nós vamos ver as qualidades de Deus. Deus é eterno, ou seja, ele nunca teve começo, nem nunca vai ter fim. Nós hoje, através do Espiritismo, nós sabemos disso. Mas é um ensinamento assim tão profundo que se você... Eu já tentei, mas eu não continuei não, porque é uma coisa tão profunda que se você for pensar demais, é capaz de você enlouquecer. Mas a gente já tem a capacidade de saber que ela é eterna. Nunca teve começo, nem nunca vai ter fim. É imutável.
Deus, ele não muda, nem as leis que ele criou. As leis que Deus criou, elas são para nós aqui da Terra e para todo o universo. Ele criou as leis e elas servem para todo mundo. Inclusive, quando eu falei lá no início sobre os 10 mandamentos que foram recebidos por Moisés, todo globo, todo planeta, chega um momento que ele tem que receber esses 10 mandamentos. Aquele momento com Moisés foi o momento da terra receber, porque ela já estava mais ou menos preparada. Mas ainda tinha muita coisa para expurgar, ainda tinha muita coisa a aprender. É tanto que ele criou a lei de Italião, que foi ele quem criou para conter a maldade daquele povo naquela época, né? Mas a lei de Deus, ela é imutável. O que você entende de Deus hoje, no futuro você vai entender muito mais, mas não vai mudar. Deus não vai mudar, né? É imaterial. Deus, ele não é feito de nada que a gente conhece. Não é feito de nada que a gente conhece, materialmente falando. Nós podemos dizer que Deus é uma energia diferente, né? Mas ele não é material. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele seria mutável. Se ele fosse matéria, ele seria mutável. Porque tudo na matéria muda. Então, ele é imaterial. Deus, ele é único. Se existissem dois deuses, os dois ficariam brigando. Ah, eu quero fazer isso aqui nessa parte do universo. Ah, mas eu quero fazer isso aí, não dá certo. Aí eles iam brigar. Já imaginou? Dois deuses brigando? Então ele é único. E quem trouxe a ideia de Deus único foi justamente Moisés. Ele é onipotente. Ele é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito, seria obra de outro Deus. E a gente não pode entender dois deuses no universo, né? Então ele é onipotente porque ele é um. Se outro Deus tivesse o mesmo poder que ele teria que dividir o poder dele com esse outro Deus. Mas ele é onipotente, único. É soberanamente bom e justo. Essa informação aqui, quem trouxe, foi organizada na obra básica, espírita. Mas quem trouxe foi Jesus de Nazaré. Deus é infinitamente, soberanamente bom e justo. A sabedoria providencial das leis divinas se revelam assim nas pequenas coisas como nas grandes, nas maiores. E essa sabedoria não permite se divida nem da justiça, nem da sabedoria, não permite que se duvide nem da justiça, nem da sabedoria de Deus. Aí você vai dizer, ele é justo, Buda? Mas aí você tem que entender o seguinte, com o Espiritismo, nós entendemos a questão da lei da reencarnação. Às vezes você pode dizer assim, como é que pode uma criança com poucos dias de vida já adquirir uma doença, um câncer? Poucos dias de vida. E um velho, uma pessoa assim mais velha, ainda está aqui. Que justiça é essa? Né? Mas quando a gente estuda a reencarnação, nós entendemos que aquilo é só um estágio, que talvez tenha sido pedido por aquela criança passar por aquilo, ou pedido por aqueles pais passar por aquele momento. Mas, através das reencarnações, o espírito vai se depurando. Uma hora ele está numa condição como essa, de repente, com pouca idade, adquirir um câncer. Mas em outra vida, ele vai ter uma vida longa, que ele vai poder trabalhar, ele vai poder ter uma família, ele vai poder ter uma situação melhor. E assim,
todos nós vamos passando por todos os estágios da vida através das reencarnações. E se Deus, por exemplo, nessa vida eu fui uma pessoa muito ruim, eu prejudiquei outras pessoas, eu fiz o mal a outras pessoas, eu menti, eu traí os meus irmãos, eu não fui uma boa mãe. Se Deus fosse injusto, ele não criaria o sistema da reencarnação. Porque nessa vida eu fui dessa maneira. Mas em outra vida, no mundo espiritual, eu vou me arrepender, vou sofrer muito, vou me arrepender e vão me dar uma nova chance. Aí eu venho, talvez numa condição pior, porque eu não fiz lá naquela minha encarnação um bom papel como uma mulher direita. Eu não fiz um bom papel. Aí agora eu venho numa condição difícil, mas eu venho para fazer um bom trabalho aqui na Terra. De repente trabalhar numa religião, de repente cuidar de pessoas doentes, de repente ser médico para salvar vidas. Através das reencarnações, nós vamos tendo essas oportunidades. Por isso Deus é justo e é bom com todos nós. Ele não diz assim, errou, vá queimar no fogo do inferno para sempre. Não. Ele dá sempre e todas as vezes que nós necessitarmos uma oportunidade para nós nos melhorarmos. E aí nós temos o sonho de André Luiz, certo? André Luiz, lá no livro Nosso Lar, eu acho que aqui algumas pessoas já leram ou têm conhecimento. André Luiz, na sua última encarnação, foi Carlos Chagas. Ele era um médico, né? Muito bem conceituado, que criou vacinas e tudo, mas ele não cuidou bem do corpo, né? Ele se alimentava mal e acabou indo antes da hora. A mãe dele passou 8 anos indo visitar ele lá no Vale dos Suicidas, né? Numa região de sofrimento. 8 anos. Os 8 anos que era para ele ficar vivo aqui, ele faleceu antes da hora e foi lá. Mas a mãe dele todo dia orava por ele. E aí, ela conseguiu um dia que ele se lembrou que ela rezava, quando ele era criança, ela rezava, ensinava ele a orar. E rezava o Pai Nosso. Ele lembrou dessa oração, começou a fazer oração, e a equipe de Nosso Lar imediatamente recolheu ele daquele local e levou ele para ser atendido em Nosso Lar. A mãe dele era tão evoluída que ela não ficava em Nosso Lar. Porque Nosso Lar, a gente pensa assim, Nosso Lar é uma cidade espiritual, mas ela fica na periferia do umbral, viu? Ela fica na periferia do umbral para quem já está pronto para sair. As pessoas são resgatadas, os espíritos são resgatados de lá, do umbral, da região de sofrimento, e são levadas para lá, para se tratar. A mãe dele não ficava em Nosso Lar, ela ficava numa colônia mais adiantada, mas ela pediu ajuda a Clarence e a equipe de Nosso Lar. E aí o que é que acontece? Certo dia, André Luiz, ela não ia a Nosso Lar. André Luiz sonhava, dormia lá em Nosso Lar, sonhava e se encontrava com ela através do sono, porque lá também tem a questão do descanso. Ele foi descansar e sonhou com a mãe dele. E a mãe dele disse assim: Deus também, meu filho, é administrador vigilante. É pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador, quanto o verdadeiro proveito no tempo de serviço. Ou seja, ela está fazendo uma descrição de Deus aqui diferenciada. Ela está dizendo assim, ó, Deus é um administrador, ou seja, ele toma conta de tudo. Às vezes a gente diz assim, não tem ninguém tomando de conta de mim, eu estou sofrendo tanto.
Não tem ninguém tomando conta de mim, mas Ele está. Às vezes, lá no mundo espiritual, antes de vir, nós pedimos para passar por aquilo. Então, Ele está administrando, né? Traz a gente para uma religião, para você se fortalecer, dá impulsionamento para você arrumar um trabalho para se manter aqui na Terra. Intui bons pensamentos para que você trate bem aqueles que estão perto de você. Às vezes a gente não dá ouvidos, mas Ele está presente nesse momento. Ele administra a nossa vida. Ele é um pai devotadíssimo. Pense num pai do bem aqui na terra. Todos nós conhecemos aquele pai que faz de tudo para o filho, que ajuda, que orienta, que ampara. Tudo que o filho precisa está ali na mão. Corrige o filho. Pense nesse pai. Deus é devotadíssimo. É mais do que esse pai. Certo? E o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Eu estava conversando com Milinha, né? A hora que nós contamos aqui, o tempo que nós contamos aqui é diferente do tempo que nós contamos lá. Mas quando nós estamos encarnados, nós devemos aproveitar cada hora para fazer o bem, praticar a caridade, fazer a vontade de Deus, porque Ele é bom e Ele é justo. E Ele providencia tudo para a nossa vida. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer a vocês. Na evolução, a criatura busca o Criador. Veja, ó, essa moça aí, nessa estrada infinita, são as encarnações, as reencarnações que nós caminhamos, que nós entramos e saímos, né? A criatura procura o Criador, nós procuramos a todo momento o Criador na nossa vida. Então, que nós possamos fazer, olhar a natureza muito bem, olhe, reverencie, observe que o homem não pode fazer, mas Deus fez. Mas procure Ele dentro de você. Quando você estiver naquele momento de angústia maior, olhe para o céu, mas diga: Deus, o Senhor está aqui. Eu estou tentando, me ajude. Que a parte do Senhor que está em mim, ela possa me ajudar, ela possa me fortalecer e que eu possa continuar a minha estrada evolutiva. Minha gente, muito obrigada. Nós vamos fazer a prece. Que Deus nos proteja e que a espiritualidade que está aqui agora possa serenar os nossos corações, nos trazendo calma, nos trazendo paz, nos trazendo o equilíbrio necessário, equilíbrio físico e espiritual. Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui finalizando a palestra. Nós queremos te agradecer por esses momentos de conhecimento, por esses momentos de troca de energia. Pedimos que a espiritualidade amiga que aqui está possa nos envolver com essa luz azul e que nós possamos sentir no silêncio do nosso coração a tua presença, a presença de Deus magnânimo, que abarca tudo o que nós vemos, sentimos, o que nós pensamos e falamos. Que nós possamos, depois do passe, voltarmos para casa fortalecidos, cheios de esperança, cheios de fé, com um ânimo a mais para continuarmos as nossas lutas diárias, para continuarmos amando o nosso próximo como devemos amar a Deus. Muito obrigada, Senhor. Assim seja.
agradecemos imensamente a nossa irmã Rita, nesse momento que nós possamos aproveitar, estar sempre perto de Deus, sentindo Deus, olhando a natureza, em todos os momentos, e agradecendo sempre por tudo que Deus tem nos dado, por tudo que nós somos, e agradecer sempre. Amanhã nós teremos os nossos estudos, do Evangelho, pedimos a presença de vocês, será um prazer estarmos todos aqui nesse estudo, unidos sempre com as pessoas, famílias, que venham para a nossa casa, para esses momentos de prece, de aprendizagem, que a gente precisa muito dessa nossos estudos, né, para o nosso crescimento espiritual. Amanhã, a partir das 8 horas. E agora nós vamos ter um passo. E agradecemos imensamente. Nós vamos pedir sempre que você esteja com certeza. Eu peço perdão pelo que está perto. Não,